Isso, bom fim de semana para você também, Fernanda. Bom café aí com canole para você, para o Fanchuli. Você que estava assistindo ao Mulheres, continue aqui com a gente agora, porque o Gazeta News está no ar e essas são as principais notícias de hoje. Hospital São Paulo encontra escorpiões em sala de esterilização. Alerta em publicidade de bets começa a valer. Inscrições para o FIES do segundo semestre terminam hoje. E no esporte, tudo sobre a rodada do Brasileirão. E a gente vai te mostrar também a situação do trânsito nessa sexta-feira e a condição do transporte público na capital. A gente começa o Gazeta News da sempre tão aguardada sexta-feira, já te mostrando o trânsito na capital paulista em tempo real. São Paulo tem nesse exato momento 706 quilômetros de congestionamento. Você vê aí imagens da nossa câmera posicionada na rua Arthur de Azevedo, no bairro de Pinheiros, no sentido exatamente da Marginal Pinheiros. Situação para lá de tranquila, lá em Pinheiros. Mudando agora para as câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, a gente coloca na sua tela a condição da Avenida Cidade Jardim, ali na altura da Avenida 9 de Julho, bem no túnel Max Pfeffer, trânsito bastante complicado lá agora. Trocando, indo com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no cruzamento com a Alameda Santos. Muitos carros por lá, muita gente parada no sinal também. Nós vamos agora com a Avenida Paulista, ao vivo aqui no Gazeta News, 5 horas e 46 minutos. A direita é o sentido da Consolação e a esquerda é o sentido do Paraíso. O motorista tem um pouquinho mais de dificuldade no sentido do Paraíso. Saindo das ruas direto e reto para os trilhos, a gente te atualiza sobre o transporte público em São Paulo. Primeiro você acompanha a situação do metrô, tudo normal no metrô. Mudando, indo com a CPTM agora, velocidade reduzida na linha 12 Safira e a gente vai falar disso já já. E por falar em transporte público, a gente já fala disso agora. A manhã de hoje foi de problemas para quem usa os trilhos de São Paulo. No metrô, as linhas 3 vermelha e 1 azul circularam com maior tempo de parada por causa de falhas em equipamentos. Na CPTM, o problema foi o vandalismo. O corte de cabos exatamente na linha 12 Safira fez com que os trens também circulassem com menor velocidade, o que acontece nesse momento, inclusive. Ontem, os passageiros que estavam em um trem da linha 10 Turquesa passaram por um susto daqueles ao flagrar a composição, circulando com as portas abertas. Veja só aí na imagem. Segundo relatos, um homem acionou indevidamente o botão de emergência e o maquinista só percebeu o problema na estação. A CPTM informou que busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o passageiro que provocou esse incidente. Escorpiões foram encontrados no Hospital São Paulo, administrado pela Universidade Federal aqui de São Paulo, a Unifesp. A denúncia foi feita por funcionários e confirmada pelo próprio hospital. Alguns vídeos mostram 2 escorpiões no chão de uma sala. Segundo relatos de funcionários, os animais vêm sendo encontrados desde março deste ano e costumam cair do forro da sala. De acordo com o hospital, os escorpiões foram encontrados em um local desocupado e interditado para obras. A direção informou que não houve registro de incidentes envolvendo funcionários ou pacientes. Em nota, o Hospital São Paulo informou que realizou uma nova dedetização e uma inspeção no forro da área. A direção também afirmou que o acesso à central de material e esterilização foi parcialmente restabelecido. A Polícia Civil identificou um suspeito e passou a investigar a participação de outras pessoas na morte do advogado carioca Pedro Eli. O repórter Luciano Penteado acompanha esse caso e traz todas as informações aqui no Gazeta News. Boa tarde para você, Luciano. Olá, José Paes. Boa tarde para você e para todo mundo. Olha, por enquanto a polícia não divulgou o nome desse suspeito e nem das outras pessoas envolvidas no crime. O que se sabe é que o Pedro Eli Cardoso, que tinha 43 anos, carioca, advogado, ele teria conhecido um outro homem por um aplicativo de relacionamento. Essa é a principal linha de investigação da polícia. E aí os dois vieram aqui para a região de Pinheiros e Vila Madalena, circularam por vários bares, entrando e saindo em alguns deles.
deles, incluindo um na rua Aspicuelta, onde as imagens das câmeras de segurança mostram os dois caminhando. O homem suspeito aparece de boné branco. Só que aí há uma lacuna em que nenhuma imagem mostra e que já seria o Pedro passando mal e, segundo testemunhas, caindo na rua Fradique Coutinho, também aqui em Pinheiros. Lá ele já foi socorrido sem vida. Nesse intervalo de tempo, em que as imagens não mostram, o suspeito tentou utilizar o cartão de crédito do Pedro Eli na região da Paulista no valor de R$8.000, mas a compra foi negada pelo alto valor e isso também já foi incorporado no inquérito para ajudar aí a polícia a esclarecer o que de fato aconteceu nesse encontro aí e o que de fato provocou a morte do Pedro Eli Cardoso. A gente segue acompanhando. Volto com você, José Paes. Obrigado, Luciano, pelas suas informações. E começaram a valer a partir de hoje as novas regras para as publicidades envolvendo as apostas online, popularmente conhecidas aí como bets. A partir de agora, toda a publicidade de bet será acompanhada de uma advertência semelhante ao que acontece com propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas. As publicidades devem alertar sobre os riscos associados ao jogo e devem conter uma das seguintes frases: Ministério da Fazenda adverte, apostar faz você perder dinheiro. Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência. Ou Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Na semana passada, o governo federal também publicou uma portaria definindo novas regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proíbe que as ações emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possam induzir ou influenciar a realização de apostas fixas em determinado evento ou mercado de apostas. E termina hoje o prazo para inscrição no processo seletivo do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A inscrição deve ser realizada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O FIES beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e que não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. O programa financia a graduação de alunos matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas. Para isso, os candidatos devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a prova de redação e ter uma renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Só neste ano, o Ministério da Educação oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, considerando as oportunidades do primeiro e do segundo semestres. E agora nós vamos com os destaques do esporte, hoje com o repórter Alexandre Silvestre. Boa tarde para você, Silvestre. Eu estou sabendo que o Brasileirão voltou, tem final de Copa do Mundo chegando, disputa do terceiro lugar também. Conta tudo aqui para a gente, seja bem-vindo ao Gazeta News. Legal, Zé, tudo bem? Um abraço para você, para quem acompanha o Gazeta News Crepúsculo aqui na Zona Leste, no Parque São Jorge. E daqui a pouquinho, no Gazeta Esportiva, tem muito Corinthians também para vocês no nosso programa. O Campeonato Brasileiro recomeçou ontem 2 partidas. O Santos foi lá para o Rio de Janeiro e acabou perdendo para o Botafogo 2-1. Vaciladas do Santos, gols estranhos, 2-1 para o Botafogo. Os gols marcados da estrela solitária do Lucas Emanuel e do Kadir. O Barreal descontou para o Peixe. E o Vitória venceu o Vasco da Gama na outra partida de ontem pelo Brasileirão. Neymar se reapresentou na tarde de hoje no CT Rei Pelé para realizar exames fisiológicos. Ele vai ter uma conversa com a diretoria para realinhar esse combinado, essa parceria Neymar-Santos. O contrato vai até o final do ano. Ele deve continuar no Peixe, mas vamos aguardar o resultado desse encontro do Neymar, provavelmente com o presidente Marcelo Teixeira. Final de semana de reta final de Copa do Mundo, literalmente falando. Amanhã tem a disputa do terceiro lugar em Miami, jogo às 18 horas para nós aqui no Brasil. De um lado a França, do outro lado a Inglaterra. E a finalíssima no domingo, 4 da tarde, a Argentina de Messi contra a Espanha de Yamal. Enquanto isso, José Paz, a seleção brasileira fica chupando o dedo. Pois é, Silvestre. Valeu, obrigado pelas suas informações.
Chegou a vez da previsão do tempo aqui no Gazeta News de hoje e a gente já começa, como sempre, girando as temperaturas em tempo real pelas zonas da cidade de São Paulo. Na Zona Leste faz 21 graus. Na Zona Oeste, os termômetros marcam 21 graus também. Na Zona Norte, a temperatura é de 20 graus. Na Zona Sul, nós temos 19 graus agora. Já no centro da cidade, a gente tem 21 graus. O bloqueio atmosférico continua mantendo o tempo firme e reforça o padrão de veranico aqui no estado de São Paulo, favorecendo aí uma sequência de dias ensolarados e temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média para essa época do ano. O sábado será de sol entre poucas nuvens e sem previsão alguma de chuva na maior parte das regiões paulistas. A umidade relativa do ar segue em declínio aqui no estado. O predomínio segue sendo de sol e tempo firme também na cidade de São Paulo amanhã, com máxima de até 26 graus. 27 graus é a máxima prevista para o domingo e 26 para segunda-feira. Começa hoje a série de 4 shows do cantor britânico Harry Styles aqui em São Paulo. Todas as apresentações serão no estádio do Morumbis e é para lá que nós vamos agora ao vivo com a repórter Paula Brazão. Boa tarde para você, Paula. Os fãs do Harry Styles já estão por aí? Já tem muita gente ou ainda não? Seja bem-vinda aqui ao Gazeta News. Oi, Zé, boa tarde. Boa tarde a você que está com a gente aqui no Gazeta News. Sim, já tem muita gente aqui e os fãs que chegaram desde as 4 horas da tarde. Mas a gente vê que alguns ainda estão chegando. Afinal, o show mesmo, a banda de abertura, uma banda norte-americana, começa às 8h45 e depois vem, então, o show tão aguardado da turnê Together, Together, do álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally, que foi inspirado nos passeios pelas boates que Harry fez. Também tem sexta e sábado. No início seriam só 2 shows, mas por causa da alta procura dos fãs, então ampliaram para 4 shows. Só que o único dia que está já vendido totalmente é amanhã. Ainda tem ingressos à venda, então se você não comprou, dá para aproveitar. E digo mais, o Harry chegou no Brasil na terça-feira e aproveitou, foi no Ibirapuera, comeu pão de queijo, foi na Liberdade, até ao cinema ele foi e entre nós para assistir o filme da ex-namorada dele. Então, se você ficar essa semana em São Paulo, pode encontrar o Harry por aí. Zé, volto com você. E tomara que o pessoal se divirta por aí, viu, Paula? Obrigado pelas informações. E sextou com muita coisa boa para fazer no fim de semana aqui em São Paulo. A gente separou algumas dicas na nossa agenda cultural. Harry Styles está em São Paulo para a turnê Together, Together. O cantor foi flagrado pelos fãs fazendo compras no bairro da Liberdade. Serão 4 shows no estádio do Morumbis nesse e no próximo fim de semana. O espetáculo de... O Sesc 24 de maio recebe a temporada do premiado espetáculo Meu Corpo Está Aqui. A montagem aborda afeto, desejo e sexualidade a partir das vivências de artistas com deficiência. Ingressos no site ou bilheteria do Sesc. Tradição e o contemporâneo se misturam na segunda mostra de violas brasileiras em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Com entrada gratuita, a edição reúne shows, roda de prosa e seminários. A programação completa no site do CCBB. Som de uma viola, alegra a solidão. Hora da gente chamar a Joana Treptow aqui no Gazeta News de hoje. Olá, você vai ver hoje no Jornal da Gazeta. Polícia identifica suspeito e investiga encontro por aplicativo antes da morte de advogado carioca em São Paulo. No Paraná, aluno de escola de aviação morre após banho de óleo. Alexandre de Moraes marca depoimento de Flávio Bolsonaro em ação por suposta calúnia contra o presidente Lula. China rebate Trump e nega interferência nas eleições dos Estados Unidos. No esporte, tudo sobre a retomada do Brasileirão. E camisa de Pelé, da final da Copa de 58, é vendida por 25 milhões de reais. Eu te espero logo depois do Gazeta Esportiva, às 7 horas. Até lá! Ponto final, então, na edição de hoje do Gazeta News. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 horas da noite. Muito obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira. Você fica agora com Gazeta Esportiva no comando da Michele Gianella. Tá contigo, Michele. Boa noite, bom programa.
Muito boa